O Santo do Dia. O nome do santo do dia de hoje é Turíbio Afonso de Montrevejo, espanhol, filho de uma família rica, nobre, riquíssima. Ele estudou ali na cidade de Santiago de Compostela, formou-se em advogado. No tempo em que ele foi advogado, ele participou da Inquisição. E depois, ele então, com o coração inclinado ao Senhor e com vários dons, perceberam nele, ali, também esses traços a uma vida com Deus. Naquele tempo, gente, 1500, se a pessoa soubesse meia dúzia de palavras em latim, já poderia ser ordenado. Nessa época aí, 1500, Concílio de Trento, foi que na história da humanidade teve-se início aos seminários, formação, padre. Ou seja, até 1500, os padres tinham ali um chamado, é como... Não existiam faculdades, as faculdades começaram também por causa da Igreja Católica. As faculdades, elas têm, né, essa origem também no catolicismo, quando tem ali as ordens mendicantes, com os dominicanos, também os franciscanos que depois também começam a se dedicar à questão dos estudos, enfim, os monastérios e ali todo o processo que começa a acontecer. E aí, eles perceberam nele e já o ordenaram padre, ele recebeu todos os dons e também, pelo Papa Gregório, ele já foi nomeado bispo das Américas, da América Espanhola. Ele recebeu as ordens sacras. E é engraçado que, de uma forma, digamos assim, improvisada, ele se tornou um dos maiores apóstolos da América Latina. Chegou em Lima, Peru, em 1581. E ali ele chegou e ficou assim, estarrecido com a pobreza material e espiritual dos índios. Nós sabemos porque os jesuítas também encontraram a mesma carência que no Brasil, né? E ali ele começou, gente. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Algo que nós aprendemos fortemente que na evangelização precisa acontecer, a inculturação. Ele começou a aprender a língua dos índios. Depois ele começou a atender aqueles índios, a ajudar aqueles índios e a arrancá-los dos colonizadores. Arrancar no bom sentido, né? Livrá-los das mãos maldosas. E aí, então, o povo começou a, né, ver em Dom Turíbio este homem e a venerá-lo. Com o povo ali, de todo o povo indígena, ele organizou, gente, diversas comunidades, uma imensa diocese que também, até hoje, vê-se os traços, tanto que depois, no final, depois de sua morte, canonização, ele foi, então, designado como patrono do Peru. E ele estabeleceu ali sínodos, convocações de evangelização, tanto que esses sínodos que ele fez, né, no Peru, para o Peru e para aquilo que era a formação religiosa daquele povo naquele tempo, ela se comparava-se fortemente àquilo que Trento havia instituído. Porque Trento marca-se, então, né, o Concílio de Jerusalém. Ao longo da história, nós temos aí a história de mais de 20 concílios. Concílio é esse momento onde a igreja pensa, acontecem reformas, transformações. Depois nós temos fortemente, e de uma expressão grandiosa, o Concílio Vaticano II. Nós vamos vendo esses efeitos das intervenções de Deus. E ele sai, gente, catequizando, ele sai evangelizando, ele sai crismando. Conta-se que mais de 60 mil fiéis foram crismados por ele. Incansável, né, Wesley? Incansável. Entre eles, Santa Rosa de Lima, São Francisco Solano, São Martinho de Porres. Foram todos crismados por ele. Frutos
Lembra do evangelho dessa semana? O Senhor que tem, lá na vinha dele tinha uma figueira e ele esperava fruto. Se não der fruto, eu vou podar. Você está na igreja, você está vivendo, você está trabalhando, você está fazendo. O Senhor espera os nossos frutos. Não para nós. Não para que o grupo de oração diga, Wesley é maravilhoso, prega maravilhosamente bem. Não, para a glória dele. Até porque enquanto mais nós queremos glória para nós, está tudo errado. Ele que instituiu, fez a fundação do primeiro seminário das Américas. Foi um missionário ardoroso. Ajudou no processo de evangelização da América Espanhola. E antes dele morrer, sabe o que ele fez? Doou todas as roupas dele. Doou tudo, até o que cobriu o corpo dele. Deu para os pobres. Dia 23 de março ele veio a falecer numa pequena cidade no Peru. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII. Papa que também o declarou apóstolo e padroeiro do Peru. Peçamos a intercessão deste homem e percebamos quais são os santos que também passam pela nossa história. Quais são as pessoas que nós já conhecemos e que lá na frente falam assim, nossa, olha aí, gente, o Santo Wesley, ele estava trabalhando lá do lado da Santa Thaís e os dois todo dia estavam juntos lá na missão de evangelizar. Será que essa história vai ser contada? Tatá regalou uns olhos, ficou vermelho, Wesley fez o nome do pai aqui. Pois é, qual é o nosso legado? São Turíbio, rogai por nós.